Hoje eu queria trazer para vocês uma metáfora que eu criei para poder ilustrar melhor como seria essa estada nossa aqui no jogo Terra, né? Então, como o próprio nome diz, né, a metáfora se compararia a um jogo de videogame onde a gente estaria imerso, né, dentro dessa jogatina, né, cósmica. Então, a primeira nuance, né, desse jogo é de que ele é um jogo de RPG. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, o RPG é a sigla para Role Playing Game, né, que é um tipo de jogo em que ele se desenrola, ele se dá num ambiente colaborativo, mas o primordial, né, ou a prerrogativa principal desse jogo é de que as escolhas de cada jogador interferem intimamente no desenrolar da história de cada um deles, né? Então, as decisões ou as escolhas que cada jogador faz no desenrolar desse jogo, elas fazem total diferença no jogo. A próxima nuance desse jogo, e também usando, né, continuando a utilizar a nomenclatura dos videogames, é de que esse jogo é num nível hard, ou seja, né, o modo de jogo mais difícil que se possa ter dentro de um videogame, né? Então, esse jogo é jogado num nível bem difícil, como dá para perceber. Outra coisa que é muito característica dentro desse jogo é que existe uma programação pré-estabelecida dentro do jogo, né? As situações vão mudando, mas existe uma programação pré-estabelecida. E essa programação sugere um jogo de extrema dificuldade, com inúmeras adversidades, né, para todos os jogadores. Então, com o passar dos milênios, né, situações adversas vêm se modificando, mas essa nuance, né, da dificuldade ou das adversidades extremas permanece dentro do jogo. Então vamos lá. Quais são os desafios do jogo Terra? Eu acho que o primeiro desafio, né, e um dos mais significativos, eu acho que é sobrevivência. E quando eu falo de sobrevivência, eu não estou falando só de trabalhar para conseguir pagar conta, para poder sobreviver, né, nesse aspecto, né, do trabalho. Mas, principalmente, é se manter vivo diante das intempéries, das possíveis catástrofes, a quantidade de doenças, guerras, enfim, né, a gente está aí, né, sujeito a uma série de acontecimentos. Então, um dos grandes desafios desse jogo é a gente se manter vivo dentro dele. Outro grande desafio diz respeito às seduções e armadilhas que estão por toda parte dentro do jogo, nos fazendo, né, cair em emboscadas inesperadas. Então, esse é um outro grande desafio que a gente tem dentro dessa programação que está estabelecida aí. Outra grande dificuldade imposta dentro desse jogo é a falta de informação ou as poucas instruções confiáveis. Na verdade, elas são absolutamente escassas, né? O jogo não tem um tutorial, o jogo não tem um mapa, o jogo não tem um indicativo e, na realidade, as indicações que a gente recebe, na verdade, fazem mais atrapalhar do que ajudar e, bom, a gente consegue perceber essas nuances, né, na nossa vida atual. Outro grande desafio, qual que é? É manter o equilíbrio dentro do jogo, é não apelar, não se desesperar dentro desse jogo, que é algo também muito difícil. Mas eu trago para vocês aqui também uma outra percepção, que não adianta a gente reclamar, não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente arrancar os cabelos, coisa que eu já nem tenho mais dentro do videogame. Por quê? Então eu trago para vocês aqui, para vocês entenderem, esse exemplo aqui desse joguinho chamado Cyberpunk 2077, um joguinho de PlayStation aí, que ocorre, né, acontece no ano de 2077, como o próprio nome já diz, e o enredo trata de um mercenário que acaba tendo um implante no seu cérebro
e acaba se desenhando um cenário de conflito com outra consciência que quer tomar o lugar dele, e aí num cenário pós-apocalíptico, transhumanista, enfim, essa narrativa se desenrola e você tem inúmeras dificuldades dentro do jogo, etc e tal. Então não adianta eu querer jogar Super Mario dentro do Cyberpunk 2077. E diante das dificuldades do Cyberpunk 2077, de nada vai adiantar eu xingar o videogame, ou xingar a TV, ou me desesperar, ou tacar o controle na televisão, porque além de não resolver o problema, eu ainda vou ficar com prejuízo da minha TV, do meu controle quebrado, enfim. Então é só para trazer essa nuance de que, de fato, se eu consentir jogar, né, Cyberpunk, eu preciso entender como fazer esse jogo e aprender como jogar ele melhor. Estou até antecipando aqui uma outra fala, né, que ela vem exatamente agora. Então por quê? Qual que é a nossa alternativa dentro do jogo Terra? Acho que a primeira e a mais inteligente é aprender a jogar o jogo. A gente tem que lembrar que todo jogo ele é jogado. Qual que é outra alternativa que a gente tem? E muitas vezes, né, as pessoas que estão acostumadas aí com o mundo do videogame sabem, né, que você pode tentar hackear, você pode tentar auferir vantagens indevidas, né, ou procurando brechas dentro da programação para ter, né, vantagem dentro do jogo. Só que, particularmente em se tratando do jogo Terra, você acaba descobrindo em determinado momento que ele tem um dispositivo antifraude que acaba devolvendo na mesma intensidade para os jogadores todo tipo de trapaça ou todo tipo de tentativa de auferir vantagens indevidas, né? Então, mas isso acontece também tanto para um lado quanto para o outro, né? Bônus e ônus desse jogo, né? Então, aquilo que você faz de bom, né, dentro do jogo você recebe, né, mais bônus, coisas de volta, e o ônus também, aquilo que você faz de ruim ou de negativo dentro do jogo, retorna para você muitas vezes na mesma medida. E a despeito da programação, né, ter um embasamento negativo dentro do jogo, a gente percebe que essa diretriz, ela é uma diretriz que vem de jogos maiores. Então eu costumo dizer então, que a Terra é um jogo dentro de outros jogos maiores que tem diretrizes próprias que sobrepõem determinadas situações aqui ou determinadas programações que já foram feitas aqui dentro desse jogo Terra. Então essa é uma delas, né? Então que vem, né, determinações ou diretrizes de jogos, né, superiores. Quais seriam então os nossos objetivos dentro do jogo Terra? Bom, eu particularmente gostaria de dizer para vocês que o meu objetivo número 1 hoje é sair desse jogo Terra, né? Porque para mim aqui já deu. Não sei para vocês, mas eu sei que tem inúmeras dificuldades, inúmeras situações que podem fazer com que a gente saia ou não. Eu acho que existem indícios de que é possível sair desse jogo, né? Cito para vocês, por exemplo, uma tradição budista que fala sobre a saída, né, da roda do Sansara, ou seja, a saída do ciclo das reencarnações sucessivas. Então isso aí é um indício, né, dentro de uma das doutrinas, né, de que é possível a gente sair desse jogo. Então eu digo para vocês com toda certeza que se houver uma oportunidade, se houver uma chance de sair desse jogo, eu quero sair. Qual que seria o segundo objetivo? O segundo objetivo seria desenvolver melhor as suas habilidades e aprimorar a sua forma de jogar, para você poder viver melhor dentro desse jogo. Então, que aprimoramentos que são esses, né? Nos joguinhos, geralmente a gente compra armaduras ou compra armas melhores e a gente vai se equipando para poder passar pelas fases com mais facilidade ou das fases mais difíceis com mais desenvoltura, né? Então, neste nosso caso aqui, é aprimorar as nossas ferramentas mentais, emocionais e espirituais para poder viver esse jogo, para poder jogar esse jogo de uma forma melhor. O terceiro objetivo trata da gente aprender a se relacionar melhor com outros jogadores. Por quê? A programação vigente, ela nos induz o tempo todo de que os outros jogadores são nossos adversários, quando na realidade não são.
eles são nossos parceiros dentro do jogo. E quando a gente aprender isso, quando a gente aprender que os outros jogadores são nossos parceiros, você pode ter certeza que esse jogo vai mudar substancialmente a nosso favor. Mas enquanto a gente não aprende isso, a gente vai aí colhendo, né, cada vez mais os frutos dessa nossa dificuldade, né, em aprender a se relacionar com os outros jogadores. O quarto objetivo, ele fala, né, eu coloco, né, que o quarto objetivo é usar as fases bônus com sabedoria. Né, as fases bônus dentro do videogame são aquelas fases em que você geralmente ganha vidas ou ganha moedinhas, enfim, né? Dentro de todo o contexto, né, de um jogo, as fases bônus são aquelas fases que a gente tem um respiro, né, tem um alívio. E que fases são essas, né, no que a gente pode chamar de, no nosso jogo terra? Seriam nossos momentos de alegria, de tranquilidade, de paz. E a gente, né, aprendendo a jogar cada vez melhor esse jogo, vai fazendo com que essas fases bônus sejam cada vez mais frequentes e, de certa forma, também mais duradouras. Então, é muito interessante que a gente aprenda a jogar o jogo para que a gente consiga cada vez mais ter mais fases bônus. A quinta, né, o quinto e último objetivo seria descobrir algumas das armadilhas e emboscadas do caminho para que a gente não se perca dentro do jogo ainda mais. Mas também não se enganem, né? Os programadores, os desenvolvedores desse jogo são muito inteligentes, são muito astutos e estão sempre, né, inventando coisas novas para poder nos distrair cada vez mais, para poder nos desviar ou nos iludir cada vez mais. Então a gente tem que estar sempre muito atento, a gente tem que estar sempre muito focado, né, para que a gente permaneça aí desperto, né, ou mais vigilantes dentro das possibilidades desse jogo que traz, né, tantos desafios para nós. Quais seriam então os dificultadores dentro do jogo terra? Os fatores de aprisionamento, ou que fazem com que a gente desça camadas ainda mais profundas dentro do jogo, são sentimentos como ódio, culpa, vergonha, orgulho, egoísmo e afins. Esses sentimentos, então, são aprisionantes e tornam ainda mais difícil a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né? No sentido de aprender a se relacionar com outros jogadores, de sair do jogo então nem se fala, de desenvolver melhor nossas capacidades mentais, emocionais e espirituais, né? Então, enfim, e tudo aquilo que envolve, né, os outros objetivos do jogo, como usar também as fases bônus e descobrir essas armadilhas que acabam também tantas vezes nos cegando, nos atrapalhando. O sistema no qual está baseada a nossa sociedade atual, ele está obsoleto, mas ainda assim ele resiste. Mas quem está no controle desse jogo? Né? A gente poderia usar muitas nomenclaturas aqui para poder, né, nomear, para poder dar forma para esses seres, né, que controlam esse jogo terra, né, na atualidade. É difícil a gente dizer como eles conseguiram chegar a esse controle, ou a esse nível de controle. Existem muitas teorias que tratam disso, mas é muito difícil a gente afirmar com certeza quem está com a razão. Então existem muitas teorias que fazem sentido, outras nem tanto, mas então a gente pode dizer o seguinte, que existem seres, né, no que a gente pode chamar de dimensão espiritual, ou seres multidimensionais, né, que estão nesse controle, e outros que estão aqui dentro dessa dimensão nossa, né, que a gente pode chamar de física ou material, e alguns estão conscientemente atrelados a esses seres, outros nem sabem da existência deles. Outros acabam se corrompendo pelo dinheiro, pelo poder, pelas facilidades, né, que determinadas situações ou determinados títulos ou cargos, né, propiciam a essas pessoas. E, enfim, a gente sabe que existe uma rede muito grande, uma rede muito extensa, né, de controladores deste jogo nos mais variados níveis. Então, esses pares
às vezes encarnados, às vezes desencarnados, ou existem seres que nunca encarnaram, nunca estiveram aqui encarnados, que fazem o controle, né, deste jogo na forma como ele se encontra. Então, estes seres, eles são os mantenedores do jogo atual nesse formato. E eles usam, né, eles possuem uma agenda que é baseada na criação e na ancoragem de frequências, né, de frequências baixas, de frequências de sentimentos e emoções baixas. Medo, divisão, permissividade, corrupção generalizada e conquista, caos e confusão, pensamento de sobrevivência, apatia, ignorância e um estilo de vida insensível centrado no intelecto, no ego. Então, tudo isso é que mantém de pé este jogo neste formato. Somos influenciados por tudo isso? Sem dúvida. Somos induzidos a tudo isso? Sem dúvida. Mas existe ressonância? Também. Então, este jogo ele só se mantém de pé porque existe ressonância, né? Então, ouso dizer, inclusive, que nós temos um papel preponderante para que este jogo se mantenha ainda, para que esse jogo se sustente desta forma. Porque se houvesse, né, uma massa crítica com uma mudança de mentalidade verdadeira, mudança de sentimentos, mudança de emoções, mudança de atitudes em última instância, claro, em última análise, este jogo ele simplesmente implodiria, seria implodido, né? Então, na realidade, então é isso que eu busco aqui com este canal, assim como existem outras várias pessoas na internet ou fazendo eventos presenciais, escrevendo livros, né, buscando auxiliar as pessoas a modificarem essa mentalidade, enxergarem o quanto essa programação ela é prejudicial para todos nós. Então, o programa, né, a plataforma Terra já está exaurida, os jogadores, né, nós já estamos exauridos por essa extrema negatividade que tem sido imposta dentro desse jogo, mas digo para cada um de vocês que está aqui me assistindo que nós somos responsáveis por essa mudança. Nós somos agentes da mudança. Nós estamos neste lugar hoje, né, com uma possibilidade nas mãos, que é começar a de fato mudar essa programação para que a gente consiga se libertar. Então hoje nós temos sim controladores que estão, né, no comando desse jogo Terra, né, de uma forma que é, né, extremamente negativa, né, e prejudicial, e impõe sérios sofrimentos para todos nós, mas também temos uma outra turma que tem trabalhado exaustivamente para que a humanidade seja, né, libertada, ou seja, liberta, né, desse jugo de opressão, de escravidão, de subjugação, enfim. Então, este canal, né, Consciência do Ser, esse canal Rafa Freire, tem esse intuito, né, genuíno de auxiliar você, né, nessa busca, né, de mudança de mentalidade, de mudança, de quebra de paradigmas, de preconceitos, de conceitos que estão muitas vezes arraigados, né, no nosso inconsciente ou têm ultrapassado gerações e têm feito com que a gente, né, perpetue certas situações, entrando e saindo do jogo, né, vivenciando situações muitas vezes ruins, outras vezes péssimas, e infelizmente para a maioria, né, dos jogadores aqui ainda tem sido assim. Então, o despertar de consciência não é um clique, não é algo que a gente desperta e está tudo certo e acabou e saímos da Matrix. Né? Não se trata disso. O despertar de consciência é o início de um processo, né, de muitas descobertas, de muito estudo, de autoconhecimento, de vigília, né, de vigilância, melhor dizendo. Então, nós precisamos estar atentos, porque o jogo precisa ser jogado, sim,
mas existem formas de fazer com que tudo isso seja melhor para todos nós. Mas é importante sempre dizer que isso começa com cada um de nós. Nós temos um papel fundamental nesse momento, no jogo e principalmente, claro, nas nossas vidas. Lembra que eu falei lá no começo? É um jogo de RPG, onde as suas escolhas determinam a qualidade das suas experiências. Seja hoje, seja amanhã, ou como foi no passado, tem sido, né, muitas vezes reverberado ou mostrado a sua colheita agora. Então, vamos jogar esse jogo da melhor forma possível, estou aqui para te ajudar nisso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa metáfora, se você gostou dessa analogia, né, se fez sentido para você, peço que você deixe seu like aqui nesse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas que também possam querer conhecer ou né, entender um pouco melhor essa história. E se inscreva aqui no canal para mais vídeos, tá bom? A gente vai conversar bastante aqui sobre vários temas e tem muita coisa legal para falar para vocês, tá bom? Forte abraço a todos e a gente se vê em breve.